Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente inicia, né, a nossa análise em frequência de sinais. Tá? Mais especificamente, né, a gente vai estudar na aula de hoje, né, a série exponencial de Fourier e a transformada de Fourier. Bom, no processamento digital de sinais, de uma forma geral, né, a análise em frequência ela é de fundamental importância para a gente poder fazer caracterização, visualização e o processamento de sinais. Tá? E que nem a gente tinha comentado lá na primeira aula, né, muitas vezes, né, eu fazer a análise e o tratamento de um sinal só no domínio do tempo, muitas vezes é complexo do ponto de vista matemático aí. Tá? Então, a gente conseguir analisar um sinal através das suas componentes espectrais, ou seja, lá no domínio da frequência, né, além de muitas vezes ser mais simples, né, é uma ferramenta poderosa para a gente poder fazer a manipulação matemática desses sinais. Tá? E quando a gente faz essa análise, né, isso vai ficar talvez claro mais ao longo do curso, né, mas a gente vai ver que várias características e propriedades dos sinais, né, são possíveis de serem analisados e observados que não seriam possíveis só no domínio do tempo. Bom, então vamos começar aqui falando, né, da série exponencial de Fourier. Tá? Então a série exponencial de Fourier ela pode ser aplicada sempre que o meu sinal é periódico, né? Lembra, a gente estudou lá sinais periódicos, então sempre que eu tenho um sinal periódico eu posso aplicar a série de Fourier. Tá? Então essa série de Fourier ela vai me dar uma representação desse meu sinal, né, através de um somatório, como a gente vai ver daqui a pouco, né, onde, a partir, né, dessa nova representação, é possível, então, eu determinar quais são todas as componentes em frequência desse sinal e quais são todas as contribuições que cada componente, né, fornece para o espectro desse sinal. Tá? Mas antes da gente entrar diretamente na série exponencial de Fourier, vamos começar a nossa análise aqui, né, com uma motivação para o uso dela. Né? Vamos criar uma situação aqui que a gente vai ver como que é interessante quando eu consigo representar um sinal, né, na forma de uma série exponencial de Fourier. Tá? Então, imagina, né, que a gente tem lá o nosso sistema linear invariante no tempo, tá? E que eu conheço a resposta ao impulso h de t desse meu sistema, e vamos ver o que acontece, né, qual que seria a resposta desse sistema para uma entrada x de t nessa forma, né? Uma entrada uma exponencial complexa, né? Ou seja, uma entrada x de t igual e na j ômega 0 t, onde esse ômega 0 é a frequência fundamental dessa exponencial. Tá? Bom, então a gente viu, né, primeiramente, né, que para mim determinar a saída do meu sistema, eu vou precisar calcular, né, a convolução, né, entre a entrada e a resposta ao impulso do meu sistema. E a gente também sabe que essa operação é comutativa, né? Então, tanto faz eu rebater um quanto o outro, né, que o resultado é o mesmo. Bom, então aplicando, né, a definição aqui da integral de convolução, né, então eu escolhi rebater x de t aqui no caso. Né? Então eu vou ter integral de menos infinito até mais infinito, de h de tal, e na j ômega 0 t menos tal, de tal. Então a primeira coisa que eu observo é que essa integração aqui é na variável tal. Então, eu posso tirar o termo em t para fora dessa integral. Né? Então, o termo em t vem para fora porque a minha integração é em tal, não é em t. Tá? E sobra o quê? Sobra uma integral de menos infinito até mais infinito, de h tal, e na j ômega 0 tal, ou seja, né, aquela exponencial associada à frequência fundamental ômega 0 de tal. Mas essa conta aqui ela vai resultar num número, que no caso mais geral vai ser um número complexo aí, que tem um módulo e uma fase. Ou seja, x de t, y de t vai ser igual. Perceba que e na j ômega 0 t é o próprio sinal x de t. Né? Ou seja, y de t vai ser x de t vezes um número associado à frequência ômega 0, que vai ter um módulo e vai ter uma fase. Então, o que isso me diz? A gente observa, né, que a saída ela é a própria entrada x de t. Simplesmente multiplicada por uma constante. Olha só que coisa bacana. Né? Associada àquela frequência ômega 0. Né? Ou seja, a transformação que o sistema aplica na minha entrada é simplesmente a multiplicação por uma constante e a adição de uma fase. Tá? Simplesmente essa multiplicação aqui, nada mais. Bom,
Então imagina agora que a gente falou, bom, então se a minha entrada fosse simplesmente uma exponencial complexa, porra, tá fácil, né? A minha saída é a própria entrada multiplicada por um número, né? Bom, e se eu conseguisse escrever qualquer entrada como um somatório de exponenciais complexas? Ué, ficaria bom, né? Porque o que ia acontecer? A minha saída, né, a gente aplicando lá o conceito de linearidade, a saída vai ser simplesmente a combinação linear das saídas a cada uma dessas entradas que são exponenciais complexas e que eu já vi que a transformação é simplesmente pegar aquela exponencial e multiplicar por uma constante. Ou seja, y de t ia ser simplesmente, né, a própria entrada aqui, ó, perceba, ck e na j ômega k, né, para as frequências das minhas exponenciais, vezes aquele númerozinho associado, né, à frequência correspondente. Bom, a boa notícia, né, é que grande parte dos sinais, né, eles podem ser representados exatamente dessa forma aqui. Na verdade, mais do que isso, né, vocês estão olhando aqui exatamente para a série exponencial de Fourier. Tá? Só tem um detalhe aqui, né? Falta a gente determinar quem que é esse K aqui. Né? Quem que é essa constante mágica que aparece aí. Tá? Então, a gente pode expressar x de t, né, como um somatório de exponenciais complexas. E aqui a gente está olhando ele na forma mais geral, né, um somatório de menos infinito a mais infinito, né, para todos os valores de k, mas por um sinal, né, que eu vá representar em série de Fourier, na verdade só vão aparecer aquelas componentes que existirem, né, dentro do espectro de frequência do meu sinal. Tá? E o valor de ck ele vai ser simplesmente determinado por essa expressão aqui. Ó. ck vai ser 1 sobre t0, né, onde esse daqui é o período fundamental da minha função. Integral, perceba que a integral aqui é em um período, né, de t0 até t0 mais t maiúsculo 0, que corresponde ao período da minha função, x de t, e na menos jk ômega 0 dt. A gente já vai fazer um exemplo daqui a pouco, tudo isso vai ficar mais claro. Então, primeiro, né, a gente percebe, né, que esse ômega k que está aparecendo aqui para a gente, nada mais é do que um múltiplo da minha frequência fundamental. É simplesmente um k ômega 0. Tá? Uma outra questão que talvez num segundo momento pudesse aparecer como um certo desconforto, né, na hora que você olha para essa expressão, é porque se eu estou dizendo que ômega k é k ômega 0, né, e k pode assumir valores negativos, eu estou dizendo então que esse sinal tem frequências negativas. Né? Na verdade, matematicamente sim. Na prática, não. Né? Na verdade, a presença de frequências negativas, né, é só para justificar matematicamente essa expressão. Né? O que vai acontecer? Imagina que eu tenho um sinal real. Se eu consigo expressar um sinal real dessa forma aqui, como é que esse sinal tem frequência negativa? Na verdade, lembra, né, que uma exponencial de e na j θ, né, na forma mais geral, ela vai ser um cosseno de θ mais j seno de θ, ou seja, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. E o que vai acontecer? Sempre que eu tenho um sinal real, nessa expressão aqui, né, vão aparecer pares conjugados. Né? Ou seja, aqui que tem valores, né, onde, né, as partes imaginárias se cancelam. Então, no final das contas, fica tudo real. Tá? Então, isso daqui é simplesmente, né, uma ferramenta matemática para expressar esse sinal. Mas, na prática, esse sinal não tem frequência negativa. Tá? Inclusive, a representação, a gente utiliza também frequências negativas, né, do ponto de vista de ferramental matemático, mas frequências negativas não existem. Né? Eu não tenho como ter uma frequência de menos 60 Hz, né, ou menos π radianos. Tá? As frequências no mundo real são sempre positivas. Bom, então vamos fazer um exemplo aí, né, da aplicação, né, do cálculo da série de Fourier. Então imagina aqui que a gente tem um sinal periódico, né, que é um trem de pulsos retangular, que está sendo mostrado aqui para a gente. Né? Aqui a gente percebe o período dele, né? Então a cada t segundos, por exemplo, ele se repete, tá? E eu quero representar esse trem de pulsos através da série de Fourier. Então o que a gente tem? Eu preciso então determinar quem que são, né, aqueles coeficientes da série para mim poder determinar como que eu represento esse sinal através da série. Então, aplicando, né, eu tenho o quê? Que ck é 1 sobre t, integral dentro de um período de x de t, e na menos jk ômega 0 t dt, lembrando, né, que ômega 0 é 2π sobre t. Tá? Bom, o que a definição está dizendo para mim é que eu tenho que calcular dentro de um período.
né? Contanto que eu esteja numa janela de um período, não importa onde que eu estou fazendo o cálculo dessa integral. Então eu vou escolher integrar aqui de menos t sobre 2 até t sobre 2, né? Até pela questão da simetria, né, do desenho que eu tenho aqui. Tá? Então eu vou integrar de menos t sobre 2 até t sobre 2. E eu observo o quê? Que quando eu estou integrando de menos t sobre 2 até t sobre 2, a função aqui, ó, nesse intervalo, né, de menos t até menos tal sobre 2 e de tal sobre 2 até t sobre 2 vale zero. Então, eu posso simplesmente integrar de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. E mais do que isso, né, nesse intervalo, x de t vale simplesmente 1. Então, sobra para mim, simplesmente, né, e na menos j k ômega 0 t. Aí a gente tem que lembrar lá do cálculo, né, que a integral de e na u du é simplesmente e na u. Né? Só que eu não tenho e na u aqui exatamente, né? Eu vou precisar fazer uma substituição de variável. Né? Então, se eu chamar agora aqui jk ômega 0 t de u, né, então eu vou ter que dt pode ser escrito como du menos jk ômega 0, né? Aparece essa constantezinha aqui para mim. Aí eu substituo lá, aí eu fiquei agora com uma integral de e na u du. Né? E aplicando isso, a gente vai ter aqui como resultado, deixa eu só... 1 sobre t, né? Aqui ó, é e na b menos e na a, eu estou simplesmente fazendo isso daqui, então eu vou ter e na menos jk ômega 0 tal sobre 2, menos e na jk ômega 0 tal sobre 2, dividido por menos jk ômega 0, e aí eu tenho que lembrar que essa expressão aqui, né, que envolve, né, a diferença entre essas exponenciais e o operador imaginário embaixo pode ser escrito na forma de um seno. Né? Então, se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, né, eu consigo agrupar esses termos aqui e a gente chega nessa expressão aqui. Ou seja, eu estou escrevendo agora essa exponencial, né, pegando carona nessa igualdade aqui. Então, eu tenho, né, como resultado que isso é igual a seno de k ômega 0 tal sobre 2 dividido por k ômega 0 t sobre 2. Tá? Isso para um valor ck qualquer. Né? Então, vamos dar uma explorada nesse resultado aí. Então, o que eu tenho aqui? A gente acabou de chegar à conclusão, né, ao resultado, ao cálculo, né, que ck para k diferente de zero vai ser seno de k ômega 0 tal sobre 2 dividido por k ômega 0 t sobre 2. E para k igual a zero, tal sobre t. Da onde que saiu esse valor aqui? Bom, tem duas formas de eu obter ele. Né? Eu posso dar uma olhada aqui, se eu substituir k por zero, né, seno de zero é zero e embaixo eu vou ter zero, vou ficar com zero sobre zero. Eu teria uma indeterminação. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar L'Hopital. Né? L'Hopital, o que eu faço? Eu derivo o numerador e derivo o denominador. Se vocês fizerem isso, vocês vão chegar exatamente nesse resultado. Ou eu posso fazer uma coisa mais simples, eu posso voltar lá naquele resultado inicial que a gente tinha, ó. Dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui essa integral. Então, deixa eu só limpar aqui para a gente entender melhor. Olha só, eu tenho essa integral aqui e eu quero calcular ela agora o quê? Para k igual a zero. Para k igual a zero, eu vou ter o quê? E na j0. E na j0 é 1. Então eu vou ficar com a integral de menos tal sobre 2 a tal sobre 2, dt multiplicado por 1 sobre t. Bom, a integral de dt de menos tal sobre 2 a tal sobre 2 é tal sobre 2 menos menos tal sobre 2, que vai ser igual a tal. Então eu vou ficar com tal sobre t, que é o resultado que a gente obteve aqui. Ó. Olha aqui, tal sobre t. Tá? Daí que saiu esse resultado. Bom, vamos seguir em frente aqui. Então vamos imaginar, só para a gente ter um exemplo prático, que tal vale t sobre 2. Tá? Se tal vale t sobre 2, então substituindo aqui nessas duas expressões, né, eu vou ficar que C0 é igual a meio e CK, né, vai ser dado, né, por seno de k ômega 0 t sobre 4, k ômega 0 t sobre 2 para k diferente de zero. Bom, mas o que eu tenho aqui? Né? Lembra que ômega 0 é 2π sobre t. Então, se eu substituir ômega 0 agora por 2π sobre t, eu vou chegar, né, que, na verdade, esse argumento que está aqui dentro é kπ sobre 2. Então, eu posso substituir isso agora e ficar simplesmente com esse cara aqui. Então, os valores de ck para k diferente de zero vão ser dados por essa expressão. Bom, aí vamos dar uma olhadinha no numerador dessa expressão. Né? Eu estou olhando só para esse cara aqui, ó, nesse momento. O que acontece? Quando k é um número par, o que vai acontecer aqui?
Dentro desse argumento, vocês podem fazer essa conta aqui, eu vou ter sempre múltiplos de π. Né? Então, ora eu vou estar em π, ora eu vou estar em 2π, ora eu vou estar em 3π, depois 4π, 5π, 6π. O que acontece? Ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. E o seno nesse ponto aqui, lembra, isso daqui é a circunferência trigonométrica, ele vale zero. Né? Então, ora eu estou aqui, ora eu estou sempre em zero. Bom, e se k for um número ímpar? Se k for um número ímpar, eu vou estar sempre em múltiplos de π sobre 2. Então, ora eu vou estar em π sobre 2, depois eu vou estar em 3π sobre 2, depois eu vou estar em 5π sobre 2, depois eu vou estar em 7π sobre 2. E o que acontece? Quando eu estou nesse ponto, o seno vale 1. Quando eu estou nesse ponto aqui, da circunferência trigonométrica, o seno vale menos 1, perdão. Né? Então, eu fico intercalando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1. Então, eu simplesmente estou escrevendo esse resultado de uma maneira conveniente aqui. Né? Então, como eu tenho k ímpar, então, por exemplo, ó, k igual a 3. Né? Então, eu vou botar aqui, ó, 3 menos 1 vai dar 2, dividido por 2 dá 1, isso daqui vai dar menos 1. O próximo valor, o que é? 5. Aí eu vou ter 5 menos 1 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2, menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Tá vendo? Eu estou intercalando entre menos 1 e 1. Então, é só uma maneira conveniente de eu expressar esse resultado que eu acabei de contar para vocês. Então, finalmente, o que a gente pode escrever aqui? Que CK vai ser 0 quando k for par, vai ser menos 1 elevado a k mais 1 sobre 2 dividido por kπ quando k for ímpar, e vai ser meio quando k for 0. Bom, vamos jogar isso agora na expressão do nosso sinal, né? Então, se a gente jogar isso agora na expressão do nosso sinal, então a gente chega à conclusão que x de t pode ser escrito aí como, né, 1 meio mais 1 sobre π na j ômega 0t, e assim sucessivamente, né? Só ir substituindo pelos valores que a gente acabou de ver lá. Bom, só para ficar um exemplo numérico, né, aqui a gente ainda está em ômega 0. Vamos supor, né, que t valha 2π. Se t vale 2π, ômega 0 é 2π sobre t, então ômega 0 é igual a 1. Então, se eu substituir agora aqui nessa expressão, eu vou ficar com essa série aqui. Né? Então, x pode ser escrito dessa forma aqui. Bom, e agora o que eu posso fazer? Eu posso representar, então, os conteúdos em frequência, porque aqui que eu tenho? Ó, eu tenho a frequência 1, aqui eu tenho a frequência 3, e eu tenho a amplitude, né? A contribuição de cada uma delas. Então, eu percebo aqui, por exemplo, ó, em 0, a contribuição, perceba que eu estou em frequência aqui. Em 0, a contribuição é meio. Depois, em 1 e menos 1, a contribuição o que é? É 1 sobre π. Né? Depois, em 3 e menos 3, a contribuição o que é? É menos 1 sobre 3π. Então, eu consigo enxergar todo o conteúdo frequencial do meu sinal, né? E em cada frequência, qual que é a contribuição daquela frequência, né, para formar o meu sinal. Tá ok? Bom, vamos falar agora da transformada de Fourier. O que acontece? Né? A gente resolveu parte do nosso problema. Eu falei, olha, se o meu sinal ele for um sinal periódico, eu consigo representar e enxergar, né, o espectro em frequência dele, né, ou as componentes em frequência. E tá, e se ele não for periódico, o que eu faço? Aí a gente lança a mão de um artifício matemático. O que eu vou fazer aqui? Se o meu sinal não for periódico, eu vou fazer uma malandragem. Vou falar assim, olha, na verdade ele é periódico sim, só que o período dele tende a infinito. Ele vai se repetir lá no infinito. E lançando mão desse artifício matemático, a gente vai conseguir chegar no resultado da transformada de Fourier, que se aplica para sinais não periódicos, tá? Quando o meu sinal é não periódico, então eu posso lançar mão da transformada de Fourier. Então imagina que x de t, ele é tal que o período dele tende a infinito. Bom, se o período tende a infinito, ômega 0, né, a frequência fundamental dele, que é 2π sobre t0, tende a 0, tá? Então, a gente vai começar definindo essa função aqui, ó. Vamos chamar f de delta ômega. Quando t0 tende a infinito, ela vai ser igual ao quê? Ao t0 ck. Esse ck é aquele ck da série de Fourier. Tá? Então, eu vou definir dessa forma aqui. Bom, se eu estou definindo dessa forma, então ck pode ser escrito como f de delta ômega vezes t0. Né? Lembrando aqui, né, que eu posso escrever esse t0 em função de delta ômega e 2π, então eu posso escrever dessa forma aqui. Então, ck é 1 sobre 2π, f de delta ômega, vezes delta ômega, onde delta ômega é uma quantidade infinitesimal. Né? Então, olha só, agora eu vou escrever esse sinal em termos da série de Fourier. Então, olha aqui, se a gente olhar o que está aparecendo aqui nessa expressão, é exatamente esse ck aqui, ó, que a gente acabou de definir aqui em cima. Né? E fora isso, o que eu tenho? Então, esse daqui é o ck, lá da minha série de Fourier, e aqui o meu k delta ômega é o meu ômega k. Tá?
Então, essa quantidade aqui, a gente percebe que ela pode ser vista lá do cálculo, né, como se fosse, né, representasse a área sobre a função dessa curva aqui, né, f de ômega e na j ômega t no limite, né? Então, quando o delta ômega tende a zero, esse somatório ele se torna a integral. Tá? Então, eu posso dizer que x de t vai ser 1 sobre 2π, ali onde tinha um somatório, virou então agora a integral de f de ômega e na j ômega, né? Dessa relação que a gente acabou de falar aqui em cima. Então, f de ômega representa aí a transformada de Fourier de x de t. E a gente pode calcular ele, né, a partir da própria definição, né, que a gente deu. Então, o limite quando delta ômega tende a zero de f de delta ômega é f de ômega. Bom, então vamos lá. F de ômega, quem que é? É T0 CK, lá pela definição que a gente deu no slide anterior, né? Então agora eu simplesmente vou aplicar aqui. Então eu tenho T0, limite quando delta ômega tende a zero de quem? De CK, né? Lembra lá do CK? Olha aqui, 1 sobre T0, integral, não é no período, só que o meu período agora tem comprimento infinito, né? Duração infinita. Então de menos infinito a mais infinito, de x de t e na menos j k delta ômega, que vai virar simplesmente uma quantidade contínua aqui, ômega t, tá? Bom, vamos calcular um exemplo só para a gente ilustrar. Então, olha só. Imagina que eu sei, então, agora que x de ômega é dado por essa integral. E eu quero calcular, na verdade, aqui, né, o espectro em frequência, né, a transformada de Fourier, dessa função, e na menos at, o de t. Então, aplicando aqui simplesmente a associação, né, lembrando que a multiplicação de expoentes de mesma base, a gente mantém a base somos expoentes, foi o que eu fiz daqui para cá. Então eu fiquei com 1 de t, e na menos a mais j ômega t dt. Né? Lembrando que o de t ele zera a função para valores negativos, por isso que saiu o de t aqui e entrou esse limite inferior igual a zero. Então eu vou ficar com a integral de zero até infinito, né, dessa exponencial aqui. Que se a gente aplicar, lembra, é aquela nossa exponencial e na u lá que eu preciso fazer aquela substituiçãozinha de variáveis, né? Então, aplicando a substituição de variáveis, né, eu vou ficar com e na u nesses limites. Então, vou ficar com e, um limite é infinito e outro é zero, né? Então, e na menos infinito dá zero, e na zero dá 1. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre a mais j ômega multiplicado por menos 1, que vai dar simplesmente 1 mais 1 dividido por a mais j ômega. Posso escrever isso daqui na forma de módulo e fase, né? Lembrando que aqui eu tenho um número complexo na forma cartesiana, então o módulo dele vai ser o quê? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária. E o ângulo, né, a fase dele, vai ser dado o quê? Pela tangente a menos 1, né, da parte imaginária sobre a parte real. Esse menos apareceu aqui porque esse cara estava no denominador, então eu joguei para cima, aí apareceu um menos. Então, só para a gente ter um exemplo numérico, imagina que A agora fosse igual a 0,8, só para a gente ver qual que é a cara desse sujeito, né? Então a gente teria esse espectro aqui de frequência, de amplitude, e esse espectro aqui de fase. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês hoje, né? Eu sei que foi bastante coisa para uma aula só, né? Vimos série transformada, né? Mas dê uma lidinha no material base também, né? Revejam a videoaula aqui, que a gente vai utilizar bastante essas ferramentas durante o curso. Então, até a próxima aula.